Adilson de Melo, Alice de Melo, Márcia de Farias, Sandra de Farias, Verleson Camargo, Éder Costa, Yuri Costa, Iago Costa, Nisilane Ferreira, Yasmin Fernandes. Mais uma intenção pelas almas do purgatório, também pela saúde de todos nós aqui presentes e nossos familiares. Ana Fraga, Adelaide Fraga, Arthur Márcio, Jéssica Legatti, Sinara Nabarros, Edi de Souza, Solange Borba, Maria Lúcia Anacleto, Janete de Souza, Jeane Maria de Auchi, José e Sebastiana, em louvor ao preciosíssimo sangue e chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo bênçãos a cada um de nós aqui presente na Santa Missa e nossos familiares para este ano de 2021. Bênçãos também para Andrew Toretes, Alice Tramontim Toretes e Angélica Toretes. Pela árvore genealógica de Igor Roberto Nazari, Rosenilda de Lourdes Machado, Sebastiana, Isabela Batista, Maicon da Silva, pela conversão de todos nós pecadores. Também vamos pedir a Deus Pai que capacite médicos, cientistas e pesquisadores para que possam descobrir não só a cura da Covid-19, mas tantas outras doenças que são tidas como incuráveis. Ainda pelo anjo da guarda de Lídia Joana Roenck, pela orientação do Espírito Santo, em ação de graças pelos falecidos Elizabeth Aristides e Jaime Pasqualini, Ana Terezinha Depiné. E vamos também colocar aqui no santo altar o nosso agradecimento a esse ano que passou, um ano que foi de turbulências. Muitos de nós aqui perdemos entes queridos, falecidos, mas nós estamos aqui vivos. Então damos graças a Deus pela nossa saúde, damos graças a Deus por tantas coisas boas que também aconteceram neste ano de 2021. Que o Divino Espírito Santo nos ilumine e que tenhamos todos uma santa celebração.
Nesta nossa última celebração do ano, nós queremos render graças a Deus por tudo aquilo que vivenciamos durante este ano. Quero saudar e acolher a todos, saudar os padres que concelebram, nosso pároco, Padre Davi, Padre William, Padre Pedro, a toda a equipe de celebração. E neste momento de ação de graças, nós queremos, de modo particular, lembrar aquilo que vivenciamos praticamente durante todo este ano. Foi um ano de pandemia, de calamidade, de incerteza ou até medo. E nós queremos rezar sabendo que estamos vivenciando isto e elevar a nossa oração a Deus como expressão de que queremos a proteção de Deus e queremos também saber nos colocar diante destas situações que estamos vivenciando neste momento e queremos a proteção de Deus, a presença de Deus em nossa vida. Nós queremos com o coração agradecido por todas as provações e também por tudo aquilo que nós realizamos durante este ano. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Neste último dia do ano, nós podemos lucrar indulgência. E para lucrar indulgência, algumas condições são sempre necessárias. Primeiro, a confissão e comunhão. Depois, também, de rezar na intenção do Santo Padre. E nesse final do ano, cantar o Te Deum, coisa que faremos no final da missa. Coloquemo-nos diante de Deus e peçamos perdão das nossas faltas, peçamos perdão dos nossos pecados.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Nós vamos tomar a liturgia da ação de graças, lembrando os tempos de aflição, os tempos de calamidade. E queremos lembrar de todos os que sofrem, os que já sofreram diante desta pandemia, em toda a nossa arquidiocese, em todo o nosso Brasil. Oremos. Ó Deus, que sempre escutais os vossos filhos e filhas quando padecem tribulações, nós vos damos graças pela vossa bondade e vos pedimos humildemente que sejamos livres de todos os males e vos possamos servir com alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Primeira carta de São João. Filhinhos, esta é a última hora. Ouvistes dizer que o anticristo virá. Com efeito, muitos anticristos já apareceram. Por isso, sabemos que chegou a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se fossem realmente dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas era necessário ficar claro que nem todos são dos nossos. Vós já recebestes a unção do Santo, e todos tendes conhecimento. Se eu vos escrevi, não é porque ignorais a verdade, mas porque a conheceis, e porque nenhuma mentira provém da verdade. Palavra do Senhor. O céu se rejubile, exulte a terra. O céu se rejubile, exulte a terra. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai, bendizei seu santo nome. Dia após dia anunciai sua salvação. O céu se rejubile, exulte a terra. O céu se rejubile, exulte a terra. Aplaudam o mar com o que vive em suas águas. Os campos com seus frutos rejubilem, e exultem as florestas e as matas. O céu se rejubile, exulte a terra. Na presença do Senhor, pois Ele vem. Porque vem para julgar a terra inteira. Governará o mundo todo com justiça. E os povos julgará com lealdade. O céu se rejubile, exulte a terra.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus, tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez, de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação.
Meus caros padres Davi, William, Padre Pedro, equipe de celebração, meus caros fiéis. Nós estamos celebrando, manifestando a nossa fé, o desejo de que Deus olhe por nós nesse tempo de pandemia. Queremos rezar por todos os que foram vítimas, foram atingidos por esta doença, por esse vírus. Quem não foi atingido diretamente, de alguma forma, indiretamente, eu acho que ninguém pode dizer, eu estou livre, né? Estamos todos no mesmo barco, e esta é uma das coisas que nós devemos aprender. Uma doença, uma calamidade, ela manifesta que nós não estamos prontos. O ser humano não é um ser humano pronto e que se garante diante de qualquer prova. E aprender isso, eu penso que seja importante. E a doença é um momento de constatarmos isso. Não existe o mais poderoso, o mais rico, o mais desenvolvido. Todo mundo está suscetível a pegar uma doença. E quando há uma pandemia como esta, todos são iguais. O perigo é para todos. Isso não é de todo negativo. Se a doença é negativa, mas nós podemos aprender lições muito, muito positivas. E uma primeira coisa que gostaria de colocar diante disso é exatamente esta de, talvez o pior mal do ser humano seja ele achar que dá conta da sua vida. E muitas vezes acontece isso quando a pessoa se fica um pouco mais consistente economicamente, tem uma boa reserva em dinheiro, consegue adquirir aquilo que desejava na vida, acha que se garantiu. As coisas principais não estão aí. Aquelas coisas que dão sentido à vida vão muito além disso. Basta dizer que qualquer realidade em que Deus não está presente é sempre uma realidade desfigurada. É uma realidade que não está completa, que é difícil reconhecer e às vezes completamente desfigurada. A presença de Deus na vida, na realidade humana, ela é necessária. É ela que nos dá a condição de perceber a verdadeira realidade. Então, aquilo que nós fazemos, os nossos projetos, os nossos esforços, quando Deus é colocado de lado, sempre há uma distorção. Não é uma coisa completa. E por isso também não satisfaz plenamente o ser humano, não preenche. Porque nós precisamos de Deus. Nós viemos de Deus e para Ele nós caminhamos. Então, essa presença de Deus naquilo que é a nossa realidade, ela é fundamental. E muitas vezes, sobretudo, quando nós esquecemos disso, começamos a deixar Deus de lado. Como é que deixamos Deus de lado? Não damos mais muita importância à palavra de Deus, não nos ocupamos com ela, a prática religiosa também não, momentos de oração são cada vez menos, ou às vezes nada, né? É assim que Deus vai ficando fora da nossa vida e a nossa vida vai ficando distorcida. Ela não fica menos humana. E também no grupo, naquilo que é a sociedade, começam a aparecer os defeitos. Começam a prevalecer aquilo que faz mal. Que é o não se importar com o outro, que é a competição, que é querer rebaixar o outro. Essas coisas começam a ganhar volume. Quando Deus está presente, não é que essas coisas não estejam presentes, porque fazem parte da nossa fraqueza humana, mas elas são trabalhadas, elas
a tendência é sempre diminuir, né? É sempre importante fazer com que isso não prevaleça na nossa vida. E é importante que nós aprendamos a fazer isso. E quando nós nos sentimos fracos, São Paulo já dizia isso, né? Quando eu sou fraco, então aí que eu sou forte, porque Deus se manifesta. Eu chego à conclusão de que eu preciso da força de Deus, da presença de Deus, da proteção de Deus, não é? São Paulo fez essa experiência e nós, na nossa vida, é a mesma coisa. Então, quando há aquelas coisas que nós não conseguimos resolver, diante de certas situações em que nós nos sentimos, de fato, pequenos, vamos recorrer a Deus. E parece que de vez em quando vem situações na nossa vida, às vezes só pessoalmente, às vezes assim em geral, como uma pandemia, para dizer, vamos recorrer a Deus. E essa talvez seja uma das principais lições que nós podemos tirar desse tempo de pandemia. Com Deus nós aprendemos a nos colocar diante dessa realidade. Quando Deus faz parte da nossa vida, não só nós pessoalmente nos colocar diante dessa ameaça, mas também começamos a olhar do lado e cuidar das pessoas que devem se colocar diante dessa realidade em situações muito ameaçadoras. Vamos pegar só uma realidade. As autoridades sanitárias dizem que, diante dessa pandemia, o mais importante, uma das coisas muito importantes, é o distanciamento. Mas numa família, com 5, 6, 8 pessoas, 2 cômodos numa casinha, como fazer distanciamento? A ameaça para essas pessoas é muito maior. Então nós vamos também nos ocupar e nos preocupar com isso. E parece que muitas vezes a gente vive como se essa realidade nem existisse, não nos pertence. Isso desumaniza. E é necessário nós termos esse cuidado. Cuidado, em outras palavras, eu diria aquilo que colocar Deus presente, porque Deus se ocupa com isso tudo. Nós acabamos de ver no Evangelho, no princípio era a palavra. Essa palavra é o Filho de Deus, é Cristo. E aonde Cristo começa a aparecer nos Evangelhos? Sempre nessas realidades desfiguradas. Na cegueira, naquele que não conseguia andar, no leproso, no morto. E ali a presença de Cristo dá um outro significado, dá um outro modo de ver. Um veio lá pedir, não conseguia caminhar, veio pedir a ajuda de Cristo. E Cristo, antes de fazê-lo caminhar, diz: teus pecados te são perdoados. Era necessário o perdão dos pecados para ele conseguir, de fato, ter uma vida digna. Depois diz: toma a sua cama e vai para casa, né? Aí ele saiu curado. Estas coisas, essa presença de Cristo, essa presença do Verbo que se fez carne, essa presença do Verbo que vai transfigurando, transformando a realidade humana de cada um e a realidade social, sim, é isso que nós queremos fazer. E quando nós vemos um momento de pandemia, parece que isso se torna mais claro, é a realidade que nós não queremos, é a realidade que nós queremos superar, mas que ela nos faça também buscar não só aquele de querer andar do paralítico, mas buscar o perdão dos pecados, buscar essa proximidade de Deus. É isso que vai construindo, de fato, o ser humano. Então, esse sentir-se pequeno é o princípio da oração. Aquilo que é o temor de Deus, né?
é o não se sentir na posse de todos os comandos, é o temor de Deus. E quando nós buscamos exatamente de que Deus vá nos orientando, é assim que vive o cristão. Esse é o centro do Evangelho, da mensagem do Evangelho, e é importante que nós aprendamos isso. E na nossa vida cristã, uma das coisas importantes é fazer com que estas coisas estejam presentes na nossa vida, na nossa comunidade, na nossa família. Já falava do perdão. Sem o perdão, como é que pode funcionar a nossa vida, né? É difícil ver se nós não formos capazes de perdoar. Fica uma coisa corroída a nossa vida, né? Então é importante que nós aprendamos isso, que nós aprendamos essa sensibilidade de cuidar do outro. A mensagem do Papa para esse primeiro do ano, exatamente falando do cuidado. Até pediria que vocês lessem essa mensagem, de cuidar do outro. Vocês peguem, e como também nós podemos aprender, os pais, diante de um bebê que precisa de toda ajuda, de todo cuidado, né? Isso educa os pais, dá sentido à vida dos pais. Isso não é visto assim como um atrapalho na vida, né? O cuidar de um filho, que precisa de tudo, precisa pensar na hora de comer, o que ele vai comer, se isso é bom, se não é. Isso preenche a vida do ser humano. E de repente nós queremos nos desfazer disso. Não é mais uma criança, mas cuidar do outro, dar atenção ao outro. O outro precisa da nossa amizade, precisa do nosso perdão, precisa da nossa compreensão, né? Precisa da nossa ajuda em tantos momentos. Sim, são estas coisas que depois devem crescer dentro de nós. E esses momentos em que a fraqueza, alguma coisa nos mostra que somos impotentes, são momentos de nós nos apossarmos de novo destas coisas. Que essa pandemia, de toda ameaça que tem, ela possa nos ensinar a ser mais humanos. Que possa nos ensinar a buscar aquilo que o Evangelho ensina de fato em profundidade. Que estas atitudes, elas criem raízes em nós e façam parte do nosso dia a dia. Isso seria fundamental, seria muito, muito importante. Então nós, diante dessas fraquezas todas, nós queremos também agradecer a Deus. Às vezes pode dizer, mas diante dessa ameaça toda, nós não temos que agradecer, né? Tenho que pedir e quase exigir que Ele cuide de nós, né? Não, agradecer. Aqui talvez o exemplo nos ajude. Quem não foi castigado na vida com os pais, né? Aprontava, lá vinha algum castigo, e às vezes alguma coisa até severa, né? E na hora a gente ficava com raiva, né? Eu ao menos ficava com raiva. Mas hoje, olhando, você não tem por que ficar condenando, né? Você tem que agradecer que aquilo lá te mostrou um lugar, um caminho para seguir, né? A pandemia pode servir exatamente como isso. É uma limitação, é uma ameaça, mas que ela nos ensine exatamente a buscar o caminho que nos dá, daquilo que nos dê sentido à vida. Que isso realmente possa acontecer. E diante disso, vamos agradecer a Deus por tudo aquilo que nós vivenciamos esse ano, por tudo aquilo que nós estamos vivenciando. E que isso possa nos aproximar de Deus. E que a presença de Deus na nossa vida possa nos tornar mais humanos, uma criatura mais perfeita, em todos os sentidos.
que os nossos sentimentos, aquilo que nós trazemos do nosso interior, de fato seja alguma coisa mais construtiva. É o que eu desejo neste final de ano, em que nós queremos, de alguma forma, pedir que Deus olhe por todos aqueles que sofrem, mas também queremos agradecer a Deus por esta lição que nós podemos aprender. E que Deus seja louvado e que partamos com esperança e confiança para o nosso próximo ano que se inicia. Convido a todos para, de pé, professarmos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos, ao chegarmos ao final de mais um ano, agradeçamos ao Senhor tudo quanto Ele nos deu e peçamos-lhe aquilo que nos falta, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que as igrejas do Oriente e do Ocidente confessem que o Verbo encarnado é Deus com o Pai, fonte da vida e o princípio e fim de todas as coisas, oremos com fé e esperança. Ouvi-nos, Senhor. Para que os discípulos de Cristo proclamem que o Verbo de Deus é a luz única e verdadeira, que veio ao mundo para iluminar todos os homens, oremos com fé e esperança. Ouvi-nos, Senhor. Para que a comunidade internacional saiba responder aos grandes problemas que afligem os povos e combata as injustiças, violências e horrores da guerra, oremos com esperança. Ouvi-nos, Senhor. Para que todos os que durante este ano partiram deste mundo para o Pai, recebam o que só Ele lhes pode dar, oremos com fé e esperança. Ouvi-nos, Senhor. Para que os membros da nossa Assembleia, fortalecidos com a palavra e o pão da vida, cresçam cada vez mais no amor fraterno, oremos com fé e esperança. Ouvi-nos, Senhor. Senhor do mundo, do tempo e da vida, que quereis salvar todos os homens, fazei que eles vos conheçam e adorem. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, em tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que para libertar-nos da morte e de todo o mal, nos destes o vosso Filho, acolhei com bondade este sacrifício, que livres das nossas aflições, vos oferecemos em ação de graças, por Cristo nosso Senhor. Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Ainda que nossos louvores não vos sejam necessários, vós nos concedeis o dom de vos louvar. Eles nada acrescentam ao que sois, mas nos aproximam de vós por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo e digno, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Oferenda, ó Senhor. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai vossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu,
e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, os santos apóstolos e mártires, São José e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei-nos uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo. O vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo Wilson Tadeu, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida ao longo deste ano que está para terminar. Aqui lembramos de modo particular o nosso estimado Padre Eugênio Kincheski, que foi vítima do Covid-19. E como ele, todos que morreram na vossa amizade,
Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Neste momento nós queremos expressar a nossa fé, o nosso louvor e agradecimento, cantando a oração do Pai Nosso. Pai, 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 Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai, 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 Pai nosso que estás nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pai, 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 Pai nosso que estás nos céus, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai, 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 Pai nosso que estás nos céus. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Agora eu gostaria que você trouxesse
sua presença e apresentasse a Deus todas aquelas situações que você viveu, que você conheceu, e pessoas que foram atingidas por esta pandemia. As famílias que tiveram algum ente que faleceu, as famílias que viveram e talvez vivam a angústia de ter alguém doente. Queremos também nos lembrar de toda esta situação de insegurança e aqueles que se sentem inseguros exercendo alguma atividade que devem exercer. Vamos nos lembrar de todos aqueles que se colocaram a serviço e se colocam a serviço dos doentes, os médicos, enfermeiros, mas também tantas outras pessoas. Vamos desejar a eles todos a paz. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvos. Então, todos devem ir pelo corredor central, em fila única, respeitando as linhas de espaçamento. Então, Dom Wilson vai servir aqui no meio, eu aqui no lado do altar do batismo, Padre William do lado do presépio.
Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, que por este pão da vida libertais do pecado os vossos filhos e filhas, e renovais como Pai as nossas forças, dai-nos caminhar sempre na esperança da glória. Por Cristo nosso Senhor. Nós agora cantaremos o Te Deum. Te Deum é uma oração tradicional da igreja, sempre no sentido de render graças a Deus. Se canta em momentos importantes da vida, em acontecimentos importantes. Nós cantamos, e é uma das orações pedidas para lucrarmos indulgência. Indulgência é a remissão completa dos nossos pecados, das nossas faltas. A absolvição nos perdoa, mas as consequências do pecado permanecem e são redimidas, são tiradas exatamente através desses momentos. E a indulgência, momento de indulgência, é um destes momentos. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos. A vós, eterno Pai, adora toda a terra. A vós cantam os anjos, os céus e seus poderes. Sois santo, 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 Senhor Deus do universo. Proclamam céus e terra a vossa imensa glória. A vós celebra o coro glorioso dos apóstolos. Vos louva dos profetas a nobre multidão e o luminoso exército dos vossos santos mártires. A vós por toda a terra proclama a Santa Igreja. Ó Pai onipotente, de imensa majestade, e adora juntamente o vosso Filho único, Deus vivo e verdadeiro, e ao vosso Santo Espírito. Ó Cristo, Rei da glória, do Pai eterno Filho, nascestes de uma virgem a fim de nos salvar. Sofrendo vós a morte, da morte triunfastes, abrindo aos que têm fé dos céus o reino eterno. Sentastes à direita de Deus do Pai na glória. Nós cremos que de novo vireis como juiz. Portanto vos pedimos, salvai os vossos servos, que vós, Senhor, remistes com sangue precioso. Fazei-nos ser contados, Senhor, vos suplicamos,
em meio a vossos santos, na vossa eterna glória. Salvai o vosso povo, Senhor, abençoai-o. Regei-nos e guardai-nos até a vida eterna. Senhor, em cada dia, fiéis vos bendizemos. Louvamos vosso nome, agora e pelos séculos. Dignai-vos neste dia, guardar-nos do pecado. Senhor, tende piedade de nós que a vós clamamos. Que desça sobre nós, Senhor, a vossa graça, porque em vós pusemos a nossa confiança. Fazei que eu para sempre não seja envergonhado. Em vós, Senhor, confio, sois vós minha esperança. Antes da bênção de Dom Wilson, eu quero agradecer de todo o coração todos que nos ajudaram neste ano tão difícil, na pandemia, no cuidado também da nossa catedral. Quero agradecer todas as lideranças, aqueles que sempre estão conosco em todas as celebrações, nos diversos serviços aqui realizados. Aos funcionários da paróquia, sempre presentes e entusiasmados pelo cuidado desta casa de oração de todos nós. Quero agradecer aos padres, Padre Pedro, com todas as suas limitações agora, mas sempre muito presente no atendimento das confissões e disponível nas nossas necessidades. Ao Padre Ilian, e que está sempre nos ajudando e na linha de frente, porque é o mais novo, sempre está na linha de frente. É que vai no hospital, que vai na visita aos enfermos, nas casas, em outras situações. Não posso agradecer, mas viveu conosco há algum tempo e no início da pandemia estava mesmo assim entusiasmado. De repente foi surpreendido pela contaminação e veio a falecer o nosso querido Padre Eugênio. Está no céu. Enfim, a gente gostaria de chegar a cada um e dar um abraço para demonstrar esta gratidão. Como não podemos, mas sintam que nós os estimamos muito. Aos nossos dizimistas, que não faltam conosco, que nos permitem os trabalhos aqui realizados. E eu quero dizer muito obrigado. Não deixem de nos ajudar.
porque a pandemia não terminou nesta noite. Ela vai continuar por um bom tempo e temos de estar atentos aos cuidados necessários. Sabemos que nesta noite muitas festas irão acontecer por aí e amanhã muitos pais e mães, muitos idosos estarão contaminados e não sabemos como será o depois de amanhã por causa dessas aventuras. Temos de respeitar, não tem outro jeito. Enquanto não tivermos segurança de fato de um remédio, nós temos de usar a máscara, temos de fazer tudo que manda o Departamento de Saúde. E agora nós estamos nessa briga de laboratórios, de russo, chinês e tudo quanto é coisa, que cada um querendo vender o seu peixe. Mas tomara que tudo seja resolvido por aquilo que seja melhor em favor de todas as pessoas. Amanhã nós celebramos a festa da Santa Mãe de Deus. Não teremos missas aqui na nossa paróquia. 7h30 da manhã, aqui na Catedral. 7h30 da manhã, às 9h30 da manhã e às 18h15. Às 9h da manhã, na capelinha do Asilo Irmão Joaquim. Depois nós voltamos à normalidade do dia a dia. Mas faço um convite também para dia 6 de janeiro. É o dia que nós celebramos os Santos Reis, segundo a tradição do povo. E também recordamos, com a nossa oração de ação de graças, a chegada dos primeiros açorianos que vieram povoar esta ilha de Santa Catarina e os arredores do continente. Chegaram nas embarcações depois de uma viagem de 12.000 quilômetros. Chegaram de madrugada e os navios foram ancorados aqui na frente da catedral, lá na Bahia. E ali eles ficaram de madrugada no luar, cantando os ternos de reis, porque estavam chegando numa terra nova. Então nós vamos celebrar os 273 anos da chegada dos primeiros açorianos. E queremos celebrar com muita alegria. Então, no dia 6, às 18h15, nós teremos Santa Missa de Ação de Graças por este acontecimento aqui na Catedral, e virá cantar essa Santa Missa o terno de reis a caminho de Belém, da paróquia São João, do bairro São João de Itajaí. Muito bonito. Vale a pena a gente vir participar. Sei que não dá de lotar a catedral, mas a missa será transmitida e quem em casa estiver poderá acompanhar. E por falar nisso, todos que estão em casa e que conosco estiveram até agora e até a bênção de Dom Wilson, nós queremos desejar um ano melhor. Nós temos de querer um ano melhor. E por isso nós dizemos, bom ano para todos, com muitas alegrias, embora ainda passando pelo caminho da provação. Ao Dom Wilson, muito obrigado pela confiança a nós depositada, e aqui estamos preocupados sempre em fazer o melhor pela nossa casa-mãe da Diocese, que é a Catedral Metropolitana e a paróquia Nossa Senhora do Desterro e de Santa Catarina de Alexandria. A todos o nosso abraço
e muitas felicidades. Também eu quero transmitir a todos os votos de um feliz ano novo, que esse ano seja de fato repleto das bênçãos e graças de Deus, que Deus ilumine cada dia da vida de vocês todos, vocês que estão aqui na Catedral, daqueles que nos seguem neste momento desde suas casas, e é o que nós desejamos também para todas as famílias da nossa arquidiocese. O Senhor esteja convosco. Ele vos mostre a sua... Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. E por intercessão de São Pedro e São Paulo, nossos apóstolos, e da Virgem Maria, Mãe de Deus, de Santa Catarina de Alexandria, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe.